Vamos lá, mais um vídeo aí dessa série de relacionamentos familiares e hoje estou aqui para falar com vocês um tema muito importante. Qual é o papel da madrasta e do padrasto? Como nós mães devemos nos comportar quando nossos filhos vão para a casa dos pais e lá eles já têm uma família, né? Como eu devo enxergar a situação? Como eu devo me comportar? Se eu tenho um filho, né, que mora com o pai e esse pai já tem uma família. Então, sim, essa é uma situação muito delicada. Eu nem ia fazer esse vídeo hoje, mas ontem uma seguidora pediu que eu falasse sobre isso, porque nesse exato momento ela está tendo dificuldade com essa situação. E é importante a gente entender que para tudo dar certo numa relação, até mesmo quando ela termina, o que não pode faltar é o respeito entre ambas as partes. E muitas vezes nós temos dificuldades em se desconectar um do outro porque nós não temos esse problema resolvido internamente. Então, quando a gente sai de uma relação e que o parceiro entra em outra relação, muitas vezes o parceiro que está de cá ou até mesmo de lá, que já tem outra relação, se eles não terminaram bem essa situação entre si, se eles não resolveram, eles vão continuar brigando, trocando palavras ofensivas e essa discussão vai se estender e o mais prejudicado será o filho. Porque como eu falei no vídeo anterior sobre a postura do pai e da mãe numa separação, os filhos são o que mais sofrem porque eles ficam no meio dessa guerra, onde eles não sabem qual lado ficar, qual lado posicionar, sendo que eles amam os dois. E nesse caso, quando o filho vai morar com o pai, que o pai tem essa família, qual deve ser o meu comportamento como mãe? Será que eu posso estar aqui e olhando para lá, tentando decidir, ligando, tomando decisões, sendo que ele já está lá nesse ambiente com o pai? E qual deve ser o comportamento da madrasta, né, quando ela recebe um esposo que já tem um filho? Então, assim, é muito confuso. E como eu falei no início, o mais importante é respeito entre ambas as partes. Primeiramente, né, a esposa que separou, ela precisa de entender que a partir desse momento que ela não está com esse parceiro está aberto a viver a sua vida conjugal. Assim como ele está aberto, ela também está. Então é muito importante entender essa ruptura e aceitar. E é claro que não é fácil, porque eu sei que muitas vezes a gente passa por esse processo e é algo doloroso, é algo difícil. Às vezes, alguma das partes não quiseram passar por essa situação e o outro acaba se resolvendo mais rápido e essa pessoa fica frustrada, é difícil ela ter que encarar o parceiro ou a parceira seguindo em frente, né, tendo sua vida, montando novamente sua família e você vendo os seus filhos sozinhos, realmente não é fácil. Mas tanto o homem quanto a mulher eles precisam ter maturidade emocional para resolver essa situação, porque a dinâmica disso tudo só vai funcionar se cada um saber o lugar. E o mais beneficiado de todos serão os filhos, porque eles poderão ficar em paz, tanto nesse ambiente com a mãe ou no ambiente com o pai. Então, seguindo, né, a pergunta que foi feita, como eu devo me comportar se meu filho está morando com o pai e agora ele tem outra família, também tem filhos. Essa mulher que se separou, ela precisa de entender que existe uma hierarquia, né? Agora, nesse momento atual, a relação presente, o momento presente que esse ex-marido está vivendo é com a esposa, né? É com essa família lá, é o momento presente dele. Então, a prioridade de relacionamento conjugal vai ser com a esposa. Ela é a prioridade dele, porque ela agora é a família dele. E ele também tem os filhos, então isso agora é prioridade, ele vai dar mais atenção para aquilo. Só que agora entra a questão da madraça, porque a madraça precisa entender que esse filho veio primeiro, né? Esse filho que já está morando com o pai, ele veio primeiro.
Então ela tem que entender também e respeitar que antes dela já tinha essa criança. Então ela precisa respeitar esse relacionamento do pai com o filho. Muitas vezes a gente percebe por que, que a madrasta sofre, o padrasto sofre, porque eles não conseguem ficar só lá nessa relação de amor conjugal entre eles. Muitas vezes eles tendem a querer interferir nesse relacionamento de filho, de pai. Às vezes eles querem ensinar como eles devem se comportar, como eles devem corrigir, mas isso não deve acontecer, né? E essa mãe, essa mulher que não está mais com esse parceiro, que é pai de seu filho, ela tem que entender agora essa dinâmica, que esse pai tem uma nova família, que agora não tem como ele dar prioridade para ela, né? Estar sempre atendendo o que ela quer ou aceitando as condições que ela dá para aquele filho que está lá, né? É obrigação dele cuidar desse filho, só que agora a prioridade é outra. Gente, isso é muito complicado, é muito frustrante para a mulher, né, que tem que lidar com essa situação também, que ela tem o ex-marido, ela tem o parceiro agora e tem filhos também, porque ela fica como se fosse no meio de uma guerra. E também é difícil para esse pai que está lá com esse filho, cuidando desse filho, e que tem essa esposa que também quer atenção e que também tem os seus filhos. É muito difícil para ambas as partes. Já pensou essa mãe que fica de cá, sabendo que o filho está lá, que muitas vezes o filho tem alguns problemas e de comportamentos e ela sabe que essa mulher que está lá não é a mãe. Então, assim, é uma situação muito complicada, mas que ambos precisam respeitar o seu lugar. Então, quando essa madrasta, ela olha para a relação desse pai com o filho e ela respeita, ela entende que esse filho veio antes, veio primeiro dessa relação com ele. Então ela não pode interferir, não tem como ela entrar na frente dessa relação e querer impedir que essa relação aconteça ou querer tomar conta dessa relação. O papel dessa madrasta é do relacionamento a partir do momento que ela esteve com ele. Então é nisso que ela tem que se preocupar, nessa vida que ela vai criar com ele. Mas aí você fala, né? Você que é madrasta, que tem o filho do marido que mora em casa e você sente muita dificuldade. É claro que é difícil, porque esse filho está no mesmo ambiente que o seu. Esse ambiente você administra, você cuida, você está ali presente. Então é a hora que entra a consciência do pai. Se ele entrou nessa relação onde já tem o filho, ele tem que entender que questão de educar, questão de se posicionar diante dos comportamentos do filho, dos comportamentos errados, é dele. Ele não tem que fechar os olhos para o que está acontecendo e ele não tem que deixar essa obrigação para a madrasta. Isso não é obrigação dela. Então, esse papel de educar, de ensinar o que tem que fazer, é dele e principalmente ele tem que explicar para esse filho que ele tem que respeitar esse novo ambiente, ele tem que respeitar essa mulher. Se ele se submeteu a estar debaixo desse teto, tem que ser respeitado, mas isso tem que ser feito pelo pai, né? Ou pela mãe, quando ela é casada, né? Que tem um padrasto que tem dificuldade com esse filho, que é do primeiro casamento. Não cabe a esse padrasto querer corrigir o filho e entrar na frente, né, desse posicionamento da mãe com o filho. É a mãe que tem que explicar, a mãe que tem que ensinar para o filho o que tem que ser feito. E quando o padrasto e a madrasta, ele sabe respeitar essa dinâmica e ele não vai interferir nisso, o relacionamento fica muito melhor, porque ele não se sente na obrigação de tomar um posicionamento. Então a gente vê o tanto que é delicado essa situação e que precisa cada um saber, né, estar no seu lugar, cada um precisa aceitar. E principalmente vamos falar aí desse relacionamento, por exemplo, da madrasta com a mãe, do padrasto com o pai, com o pai. É muito importante eles tentarem, né, buscarem ter um bom relacionamento. Primeiro porque, por exemplo, essa mulher que casou com esse homem que já veio de um lar, ela tem que ser grata a essa mulher, né? Que se não fosse a autorização dessa mulher, se um dia ela não tivesse aceitado esse divórcio, se um dia isso não tivesse acontecido, ela não teria casada, não estaria casada com esse homem.
ela não teria filhos com ele, ela não estaria tendo essa vida. Então, essa vida só foi permitida a ela a partir do posicionamento dessa ex-mulher. Então, de certa forma aí, precisa ter uma gratidão, precisa ter um respeito. Isso é algo muito sistêmico, sabe? Que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas falam assim, ah, como eu tenho que agradecer, como eu tenho que fazer isso, sendo que essa pessoa é ruim. Gente, é questão de respeito, é questão de maturidade, é questão de você olhar para aquela situação, você olhar para aquela mãe que está chateada em saber que o filho está indo para sua casa, em saber que a única coisa que ela procura fazer é proteger o que é dela, é algo dela que está com você. E da mesma forma você se comportaria. Tente imaginar você dando o que é seu, entregando o que é seu para uma pessoa, né, que você não sabe se vai cuidar, se vai proteger, se tratando de um filho. Então, é uma questão muito delicada e que ambas as partes têm que se avaliar. E se cada um tiver se posicionado, né, tiver nesse posicionamento correto, as coisas vão fluir. E principalmente essa criança, esse filho, gente, eles vão se sentir à vontade, eles vão se sentir abertos porque eles vão entender até onde essa madraça pode ir, até onde esse pai vai, até onde essa mãe pode interferir estando longe. Então, quando a gente sabe se colocar no papel, a gente para de gerar expectativas, porque muitas vezes eu estou aqui como mãe, meu filho está com o pai, e eu aqui fico querendo gerar expectativa como se ele ainda tivesse obrigações para comigo, como se ele tivesse que me obedecer, né? Como se ele tivesse de fazer o que eu estou falando, eu quero que ele faça assim, ele tem que fazer, mas não é assim mais. Agora é uma nova história, outro comportamento. E assim, o pai que está lá longe, muitas vezes ele acha, ah, mas eu sou pai, eu ajudo, eu também sustento, então tem que ser do meu jeito, eu quero que seja assim. Gente, não é assim que funciona, tá? A partir do momento que vocês se separam, cada um vai ter o direito de viver a sua vida. E é muito importante que você respeite esse posicionamento para você não estar gerando expectativas erradas. Então é muito, muito importante você saber o seu local e você saber se posicionar, sabe, com ética, com respeito diante dessa situação. E eu tenho certeza que todas as pessoas que têm esse comportamento, elas sim conseguem viver em harmonia com essas pessoas. Não 100% alegria. Claro que a gente sabe, gente, que existem coisas que são muito íntimas, que dói, que é difícil de resolver. Mas com certeza é super possível vocês terem um bom relacionamento, sem briga, tranquilo, onde essa criança pode ir e vir quando ela quiser, né? Com certeza tem como. Se você abrir o seu coração para você aceitar essa situação e saber digerir esse assunto, você vai saber lidar com isso, tá bom? Então, se você tem dificuldade com esse posicionamento, comece a observar quais estão sendo suas expectativas em relação ao outro. Será que você está se posicionando no lugar certo? Será que você não está exigindo além daquilo que você precisa? Combinado? Eu espero que tenha ficado claro para a pessoa que me fez a pergunta, mas se vocês quiserem saber mais alguma coisa, se tiver algo a mais que eu possa falar, vocês podem continuar fazendo suas perguntas, que eu estarei aqui respondendo vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.